Annyeonghaseyo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Áurea, tenho 18 anos e curso Pedagogia na Faculdade Estácio de Sá. Bom, bora lá, não é? Solta a vinheta! Bom pessoal, a matéria de hoje é Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Infância. Estaremos trabalhando nos seguintes tópicos: a infância do século XIX e XX, conceito contemporâneo de infância como resultado de um processo histórico e legislativo, identidade da criança negra no contexto educacional brasileiro, as especificidades na educação da criança indígena no Brasil, desafios educacionais de crianças, migrantes e refugiados no âmbito brasileiro. Bom pessoal, como todos sabem, sempre usamos os scripts para auxiliar, ainda mais num trabalho bem complexo como esse. Bom, então vamos começar, não é? Concepção de infância. Para entender como se deu o processo do desenvolvimento da concepção de infância, é importante analisar as diferentes mudanças e destacar que a visão que se tem de criança hoje é algo que foi historicamente construído ao longo dos anos. Dessa maneira, é possível observar os contrastes em relação aos sentimentos de infância presentes em determinados momentos da história. Algumas atitudes que hoje parecem absurdo, como o tratamento indiferente à criança pequena, há alguns séculos atrás era considerado como algo normal. Por mais estranho que pareça, a sociedade nem sempre viu a criança como um ser especial e único, dotado de particularidades e cuidados especiais. Por muito tempo, a tratou como um adulto em miniatura. Philippe Ares, um grande historiador francês, problematizou o conceito de infância e fez uma análise de 3 períodos distintos, que vai do século XIII ao século XVIII e do século XVIII à atualidade. Ele afirma que não havia distinção entre o mundo adulto e infantil. As crianças viviam em meio ao universo dos adultos, falavam e se vestiam como eles, jogavam seus jogos e até participavam de suas festas. Já no segundo período, século XVIII, houve uma significativa mudança. A sociedade passou a separar as crianças dos adultos e então surgem as primeiras instituições escolares. Por fim, no terceiro período, que é a atualidade, a criança já começa a ocupar o seu verdadeiro espaço e acontece então a consolidação do conceito de infância que conhecemos hoje, embora muitos progressos ainda estivessem por acontecer. As instituições escolares, por muito tempo, organizavam seus espaços e rotinas diárias embasadas nas ideias assistencialistas, ou seja, a principal função da escola não era transmitir conhecimentos por meio de informações e conteúdos didáticos. O principal objetivo era cuidar especialmente de crianças de 0 a 6 anos. Porém, com as diversas mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento das grandes cidades e as diversas modificações socioculturais, as coisas foram mudando de figura. Para modificar essa concepção assistencialista, houve uma mudança atenuada na educação infantil. Era necessário enxergar e assumir as suas especificidades e rever as quais eram as responsáveis da sociedade e o real papel do Estado perante as crianças pequenas. A educação para as crianças pequenas deve promover a integração entre os diversos aspectos que as norteiam, como o aspecto físico, emocional, cognitivo, entre outros. Hoje, sabemos que a criança é um ser dotado de particularidades e cuidados especiais, principalmente as mais pequeninas. Muitas pessoas, até mesmo da própria família, acreditam que de 0 a 3 anos não se expressam de forma nítida e relevante. Alguns adultos tentam adivinhar o que as crianças querem, na inocência de acharem que elas não sabem informar seus desejos, e ficam fazendo suposições. Chega a ser espirituoso. Mas é preciso entender um pouco mais sobre esse mundo que rodeia os bebês e compreender o que eles podem aprender desde cedo. A infância em uma sociedade moderna contemporânea no final do século XX, em países como Brasil e Argentina, pode-se trazer um conceito já definido por uma ciência biológica e psicológica, que é um período de crescimento e desenvolvimento. O ser humano
que vai do nascimento até a puberdade e, portanto, uma época que a criança vive a sua fase de meninice e puerícia. No Brasil, a noção de criança quanto à sua infância, fragilidade e ingenuidade são percebidas pelos higienistas que foram, no final do século XIX, uma ordem médica que trouxe um novo conceito de infância. A partir da preservação da saúde destas, crianças buscaram identificar a origem deste problema ao verificar montado para satisfazer as exigências da propriedade e as necessidades dos adultos. As crianças tratadas como apêndice desse sistema restavam-lhes as sobras do banquete. Foi contra esta situação que empenharam o seu trabalho de higienização da família e depararam com o pai, de que era o pivô e o fulcro de toda essa forma organizacional. Por conta da construção do sistema familiar no Brasil colônia, a criança mais uma vez perde seu espaço de ser com especificidade e peculiaridades no meio social em que convive. Neste sistema, o filho ainda infante vai ocupar na família um lugar puramente instrumental, perdendo, portanto, a sensibilidade quanto à sua existência. Sua exposição instrumental está no sentido secundário, como os demais membros da parentela. Ele era visto e valorizado enquanto elemento posto a serviço do poder paterno. A infância simplesmente é inconcebível segundo o modelo católico colonial, pois a criança é apenas um resultado inevitável da concupiscência humana. Criança para o sistema religioso oficial no Brasil colônia. Entre o adulto e a criança, as ligações existentes eram a propriedade da religião e não dando lugar à efetividade paternal ou familiar, no entendimento de Costa, em 1989. A criança até o século XIX permaneceu prisioneira do papel social do filho, sua situação sentimental relativa à posição que este último desfrutava na casa, a imagem da criança frágil, portadora de uma vida delicada, merecedora do desvelo absoluto dos pais, é uma imagem recente. Por conta da origem familiar advinha dos moldes coloniais, os elos que uniam a cadeia das gerações só foram criadas quando a família dispôs da representação da criança como matriz físico-emocional do adulto. Por meio das noções de evolução, diferenciação e gradação, heterogeneidade e continuidade conciliaram-se. Família pode então ver na criança e no adulto o mesmo e o outro. Costa, 1989. Para levar adiante este trabalho de socialização da infância a partir de uma família higiênica e a ordem médica, deu-se conta que não poderia ir contra a norma familiar, que é o direito dos pais, o que não atenuaria as mortes dos filhos. Seria preciso criar uma nova organização doméstica, onde a dissimetria de poder entre os cônjuges fosse extirpada. Ainda em uma sociedade adulta contemporânea, ocorre uma invisibilidade da infância que traz conceitos que são, na verdade, reflexos de uma natureza social, onde afirmam que a criança é incapaz de agir por si própria em um mundo cercado por perigos os mais diversos. A criança é vetada uma participação social efetiva sob a argumentação e que esta necessita de proteção, o que traz a evidência de pensamento paternalista, em face da velha teoria que concebe as crianças como homúnculos, ou seres humanos em miniatura desprovidos de especificidade própria e originalidade. Tal teoria retira das crianças o estatuto de autores sociais, para destinar-lhes a exclusiva função de destinatários às medidas protetoras dos adultos, os quais são tidos como inerentemente sábios, racionais e maduros. Pinto e Samento, de 1997. Segundo Benjamin, de
1984, demorei muito até perceber que as crianças não são homens e mulheres na dimensão reduzida. A análise feita por vários estágios de infância, sua noção a partir de uma necessidade acentuada nos interesses dos adultos, pode se destacar para problematizarmos a infância em uma sociedade que representa um individualismo acentuado. Muitas vezes nos deparamos com crianças que são vistas como projeções de expectativas dos pais que são extremamente protetores, deixando-as mimadas, reinventando hábitos do fim da Idade Média. Os perigos e conquistas pela situação puderam, sem dúvida, serem melhores compreendidos a partir das reflexões presentes em uma história social da criança e da família. A família é a primeira instituição que a criança atravessa. Nela ocorre a possibilidade de estruturar-se como sujeito e desenvolver suas chances de sobrevivência e adaptação ao mundo. Mas é na família que a criança perde as suas possibilidades de ser infante quando esta percebe as projeções dos adultos que se encontram em seus anseios e frustrações. Os construtores da infância moderna buscam um modelo para que melhor possa se adequá-la com a forma legítima de sua aplicação. O seio da família parece o viés mais apropriado para que este pequeno possa se tornar apto para um mundo que surge a ciência, então infância escolástico, modelo regulador deste ser dos saberes. Embora a infância seja plural, infâncias constantemente sofrem generalização. Isto se deve à administração simbólica da infância, que assumiu novos instrumentos reguladores, também com a Convenção dos Direitos da Criança e com as normas de agências internacionais configuradoras de uma infância global. Sarmento, 2003. A partir de uma universalização, os métodos reguladores da infância podem se identificar o surgimento de uma cultura infante, que supera a cultura local, e cada criança há uma só infância no espaço mundial, com todas as crianças partilhando os mesmos gostos. Sarmento, 2003. Portanto, tratando-se entender as culturas produzidas para as crianças a partir de duas dimensões: a cultura infantil produzida pelas grandes corporações internacionais e a cultura infantil escolar. A infância em uma sociedade moderna contemporânea chegará a um modelo produzido a partir dos interesses não somente dos adultos, mas também daquilo que representa seus interesses. A criação de uma criança inocente e pura não era parte do mundo real medieval. Fora fruto de um imaginário religioso místico e até por dizer fantasioso no século XIII na França. Portanto, roupas angelicais como coaneiros, camisolas ou até nudez eram formas expressas nas obras sacras criadas a partir de um mundo imaginário, desenvolvendo para enriquecer histórias religiosas contadas em igrejas, cujo seu fim seria o despertar do cristão para uma vida devotada a Deus, onde seres celestiais tinham uma forma de vida superior à do homem real, em que demonstrava sua superioridade espiritual, e as almas que, representadas por pequeninos, ou seja, as crianças puras, alcançariam este mundo do outro lado. Em sua realidade diária, a criança sequer existia como infante, pois está inserida socialmente no mundo adulto, limitado a uma realidade construída por ele. As crianças eram adultos em miniatura. Isso é o que se pode perceber a partir dos registros em quadros da época ou até em diários como o de Luís XIII, onde a criança começou a usar trajes como os de adultos, onde a roupa tornava visíveis as etapas do crescimento que transformava a criança em homem. Ares, de 1981. Suas formas de se vestir tornavam os meninos pequenos homens e as meninas pequenas mulheres através do seu trajar. Esta forma em particular de se vestir levaria a criança a entender em um mundo de adultos
revelando assim a falta de sentimento quanto a este ser infantil, pois a mesma iria seguir neste período os mesmos rumos que o adulto em sua trajetória diária. Este mundo que servia ao adulto também servia nesta época para a criança. As condições demográficas, a formação de povos urbanos, mudanças sociais e econômicas, intelectualidade em um período que é parte do século XIII, onde se inicia a análise sobre o sentimento de infância, pode-se perceber por meio da pesquisa realizada que o início do século XIII, em um período que é parte de aproximadamente de 30 a 50 anos, que a sociedade demonstra um comportamento particular que pode-se identificar como o período que levara dentro da pesquisa a percepção da falta de sentimento infantil, ou seja, um mundo diferenciado para o ser infantil, em que este ser se relacionara com o adulto em suas festas sazonais em pé de igualdade. Durante 3 séculos e meio, este termo ganhara forma o que ainda não há elemento suficiente para se definir um marco histórico para este processo que levar ao sentimento de infância, mas poderá mostrar fortes indícios de sentimentos infantis no período que fora identificado como o século XVII, logo nas primeiras décadas. É o que demonstra sentimento de infância, quando surge no século XVII no entendimento de Ares. No século XVII, entretanto, a criança, ou ao menos a criança de boa família, que fosse nobre ou burguesa, não era mais vertida como os adultos. Ela agora tinha traje reservado à sua idade, que a distinguia dos adultos. Esse fato essencial aparece logo no primeiro olhar, lançando as numerosas representações de crianças no início do século XVII. As formas de vestir das crianças eram um fator predominante, pois eram as roupas que mostravam que tipos de pessoas eram naquele período, e as crianças não mais se vestiam como adultos, ainda que no caso das meninas fora um pouco mais demorado esta mudança. Era um momento decisivo quanto à concepção do ser infante em uma sociedade que outrora desconhecia este sentimento. A diferenciação do traje da criança contra o traje do adulto revela uma preocupação que não havia na Idade Média do século XIII, onde a criança fora separada do adulto através do uniforme escolar. Durante séculos, foram moldadas formas no imaginário das pessoas que partem de situações afetivas entre mãe e filho e vão até a criança solitária. Essas formas eram encontradas em obras religiosas e de artistas sacros, que chegaram às famílias que foram levadas a um sentimento quanto à fragilidade do menor, que é literalmente referindo a seu tamanho, pois não existia a noção do ser de menor idade por ser uma concepção jurídica. Este processo de formação do ser infantil não é um processo compreendido de maneira natural. Não podemos afirmar que cedo ou tarde a criança seria concebida, mas um processo construído que é parte de uma sociedade que vive de processos de construção em toda a sua estrutura social, onde a infância seria mais um destes. A infância moderna não se deteria apenas na diferenciação dos trajes, pois a forma de se vestir em outras sociedades contemporâneas, como no Brasil, identificado já no final do século XIX. As crianças ainda se vestiam como adultos, talvez por ser uma sociedade vinda de uma colonização, não podendo ser uma única caracterização de um processo de mudança, mas parte dele. Um entendimento mais profundo da infância e suas necessidades se desenvolveria devido a esta diferenciação, que resultaria na construção de brincadeiras e jogos, escolas e famílias. Os jogos e as brincadeiras. Brincadeiras e jogos infantis foram sempre observados como coisas de crianças, besteiras do ponto de vista dos adultos, que são pessoas sérias, dos quais não dispõem de tempo para tais práticas. Mas nem sempre a brincadeira e jogos infantis conhecidos como cabra cega, jogo de argolas,
bem me quer, cavalo de pau, jogo de bola, pela, esconde-esconde, homem que não ri, nem sempre foram brincadeiras de crianças. Em um período compreendido como Idade Média, no século XIII, estes jogos e brincadeiras eram brincadeiras também de adultos. Estes jogos e brincadeiras eram práticas comuns aos adultos, onde todos os moradores da vila e do campo se reuniam em festivais anuais e através dessas práticas se divertiam. Brinquedos de usos particulares, no caso das meninas medievais, têm levado historiadores dos brinquedos e os colecionadores de bonecas e de brinquedos miniaturas uma enorme dificuldade em separar o que fora boneca, brinquedo de criança, de todas as outras imagens e estatuetas que as escavações nos têm trazido de volta depois de muitos séculos, pois as bonecas de acordo Ares sempre tiveram uma significação religiosa. Como já fora citado anteriormente, Ares compreende que o divertimento estendia-se muito além dos momentos furtivos que lhes dedicamos. Formavam um dos principais meios que dispunha a sociedade para estreitar seus laços coletivos para se sentirem unidos. A mistura de brincadeiras entre crianças e adultos seria uma forma na qual pode-se explicar para perceberem que eram iguais, um sentimento não existente quanto a criança como ser diferente e frágil, tanto biologicamente como nas idades. As brincadeiras populares eram vistas de muitas formas naturais. Muitas crianças, por conta de uma mescla social, se envolviam em jogos de azar que não era visto de maneira reprovada pelos povos daquele período em especial. Pois se as crianças e adultos viviam de forma igual, o mundo adulto era um mundo que a criança estava inserida como igual. Como poderia ser possível uma reprovação? O lúdico unia a sociedade medieval francesa do século XIII, se é que convém apropriar-se ao termo sociedade. O trabalho não era algo que ocupava um tempo integral do vilão ou do camponeiro. Não havia salário, o trabalho não era a maior fonte de riqueza, e sim a terra, segundo pregava a Igreja Católica. Portanto, nos períodos fora da plantação ou colheita, os camponeses em especial ficavam parte do tempo ociosos. Então, as festas sazonais têm uma grande importância na concepção desta sociedade. As escolas, centro de moralização. Havia as escolas que eram reconhecidas como centro de moralização, mas suas ordenanças não eram reconhecidas como leis aplicadas aos camponeses e vilões, mas sim dentro dos espaços disciplinares dos colégios. De acordo com Ares, no início do século XIII, o regulamento do Colégio dos Oratarianos de Troyes precisa: não se poderá jogar a dinheiro a menos que seja muito pouco. Nem mesmo os centros de moralização, escola, da sociedade eram capazes de mudar tais práticas, pois por se tratar de uma sociedade onde a criança engrossava o caldo das massas. Ainda mesmo com tanta força de resistência, a Igreja Católica contribuiu de forma significativa nas sociedades medievais, onde estes tipos de jogos e brincadeiras consideradas amorais continuavam a existir. Estes, classificados como amorais na sociedade moderna da França do século XVII, seriam sinônimo de práticas de pessoas rústicas e crianças no comportamento. A Igreja entidade moralista aplicou regras em tais jogos que mais tarde foram utilizados para disciplinar a saúde física e mental do jovem e da criança. Na sociedade moderna, em busca de uma forma higiênica de regular a saúde física e mental, passa-se a fazer o uso destas brincadeiras em espaços disciplinares. A partir dos jesuítas e séculos depois para uma disciplina militar. No século XVII, algumas brincadeiras se tornaram inapropriadas para o adulto, que devido a uma mudança, como já fora mencionado anteriormente,
demográfica e de forma de pensar devido ao surgimento de uma intelectualidade. Estas práticas lúdicas melhor se atribuem a crianças, pessoas sem juízo e nécias. No entendimento de Ares, essa mudança se deu devido a séculos de aperfeiçoamento da sociedade, que a cada situação vivida buscava se adequar a elas de forma prática e influenciada por obras religiosas que estavam sendo inseridas continuamente. Como era a criança celestial e os seus relacionamentos afetivos, até que estes chegaram a uma percepção de infância de uma maneira sentimental, voltado para o lado frágil desta, diferenciando sua forma de vestir-se a brincadeiras, deixando esta forma como características de uma sociedade que busca se diferenciar, avançando para o conhecimento de si mesma e tudo em sua volta. Por fim, o que ocorre é uma distinção entre jogos dos adultos e dos fidalgos e os jogos das crianças e dos vilões do século XVII. A educação medieval e moderna na formação da criança. A visão de educação nos períodos analisados neste estudo permite uma elucidação e concepção de infância. Assim é que descreve Ares. Como a escola e o colégio, que, na Idade Média, eram reservados para um pequeno número de clérigos e misturavam as diferentes idades dentro de um espírito de liberdade de costumes, se tornaram, no início dos tempos modernos, um meio de isolar cada vez as crianças durante um período de formação, tanto moral como intelectual, e adestrá-las da sociedade dos adultos. No período em que se dá a análise do sentimento de infância, conhecido como Idade Média e Idade Moderna, que se datarmos compreende-se do final do século XIII, com o desenvolver no decorrer dos séculos, encontramos indícios característicos no século XVII. Temos, portanto, dois sentimentos, um que não se encontra uma infância a partir de particularidades referentes a esta, no qual não se encontra a distinção da criança e o adulto, mas sim uma mescla que há entre o infante com o adulto em sua vida diária, e o outro sentimento é que se percebe a construção de um mundo onde a criança não está propriamente inserida no mundo do adulto como adulto, mas com uma diferenciação que parte da forma como os adultos dentro da própria família será responsável em sua formação. Estes sentimentos levaram à formação da criança medieval escolar, junto com o adulto, onde não havia distinção de idade quanto ao aprendizado. O elemento psicológico essencial dessa estrutura demográfica era a indiferença pela idade daqueles que a compunham. Ares. A formação que a criança recebia era a mesma dos adultos nas escolas medievais. A metodologia escolar não consistia em uma formação para a vida, onde havia uma formação social, mas uma formação técnica dotada de elementos que seriam indispensáveis para a formação dos costumes, habilitando os indivíduos para a vida social. Dessa forma, o resultado era um homem bem formado, o que às vezes era comum a criança após 10 anos sair de casa e ir morar com seu mestre. Assim que ingressava na escola, a criança entrava imediatamente no mundo do adulto. Segundo já fora citado anteriormente, a escola medieval era um instrumento utilizado para a formação do homem quanto às suas tradições. Estes enfoques caracterizam uma Idade Média sem infância, como se pode notar a partir de vários indícios, o que não os torna insensíveis, mas uma sociedade que é aprender a lidar com a infância de uma maneira particular. Segundo a época, os indivíduos estavam inseridos em uma sociedade que proporcionavam à família a insalubridade como fatores culminantes para a aplicação social de um povo que estava mais preocupado em sobreviver apenas. A infância, a família, seus valores abstratos
questões tratadas apenas em assuntos religiosos ou na arte daquele período em especial. Haviam anjos, crianças puras, mães amorosas, mais valores tratados apenas em uma esfera que logo chegaria à família, nas escolas eclesiásticas que eram só para a formação religiosa. De acordo com o entendimento de Ares, os colégios eram asilos para estudantes pobres fundados por doadores, pois os filhos, após atingir uma idade superior aos 10 anos, este era um candidato a tornar-se um homem adulto e precisava de uma formação para saber o que realmente é um homem, pois estes seriam os trabalhos dessas instituições. Temos trabalhado com uma análise de que o homem era formado, mas as meninas também eram vistas como pequenas adultas, mas estas não saíam de casa tão jovem. O máximo que aprendiam era escrever o nome, pois estas ficavam para serviço doméstico, o que a própria mãe lhes ensinava. Escola moderna. A escola medieval na França do século XIII era uma entidade fundada para ensinos técnicos, ensinos da vida. No entanto, a escola moderna do século XVII, devido a séculos de evolução, experiência e diversas influências quanto à questão de ensino, surgiu com uma questão que a diferenciava dessa escola medieval. Era o sentimento de infância, que devido à forma como a família via a criança, esta influência significativamente na formação da escola moderna quanto à educação da criança do século XVII. E devido a este sentimento, surge o sentimento das idades onde ocorreria não só um sentimento que separava a criança do adulto, mas também do jovem que podemos compreender como adolescente. As escolas se tornaram um lugar para a educação da criança e do jovem em geral. Ares. Na escola moderna, ainda de acordo com este autor, os educadores inspiravam-se então no espírito das fundações monásticas do século XIII, dos dominicanos e franciscanos, que conservam os princípios das tradições monásticas, mas haviam abandonado a cláusula, a reclusão e tudo o que restava do simbiotismo original. As escolas modernas não tinham mais o costume de manter o aluno enclausurado, pois a família moderna não permitia mais a sua criança tanto tempo fora de casa. A educação escolar não segue segundo os moldes do período medieval, que a criança, quando estava na escola, se tornava um adulto. No entendimento de Ares, o colégio tornou-se então uma instituição essencial à sociedade. Assim, como se percebeu uma infância a partir do sentimento, quanto à fragilidade do ser menor, a fomentação da educação não seria diferente, pois para uma criança real no sentido, se não ser na esfera do imaginário, surgia assim então a necessidade de construir elementos em educação para este ser infante, para entender suas precisões. Portanto, passa-se a observar a criança quanto ao seu aprendizado, e percebe-se, de acordo com Ares, que havia uma certa preocupação em colocar-se ao alcance do aluno e que isto opunha-se literalmente aos métodos medievais de simultaneidade ou de repetição com a pedagogia humanista, que não distinguia a criança do homem e confundia a instituição escolar. Outro fator predominante fora a criação de classes. Para a distinção da criança para o jovem, esta contribuição de ensino iria caracterizar ainda mais o entendimento do comportamento adulto, que seria cobrado de acordo com este entendimento. Portanto, a origem das classes escolares no período moderno do século XVII, França se deu como uma forma de separar ou de classificar o jovem do ser infante, levando a caminhos satisfatórios em épocas posteriores, idade dos alunos.
No período das descobertas dentro do regime escolar, foi possível perceber as idades reais da infância. A idade escolar, que se iniciava aos 5 ou 6 anos, foi retardada até aos 9, 10 anos, podendo assim separar a primeira infância da segunda. A segunda era dentro de uma idade escolar, mas as ideias ficavam ainda mais esfera de ideias. Nas escolas, as crianças estavam juntas com os garotos de 10 a 14 anos de idade e os de 15 a 18, 19 e 25. Estas eram as classes que separavam as idades, estavam juntos na idade, mas juventude e infância estavam finalmente separadas, e também os velhos não estavam mais no meio dessa juventude e infância. Estas ideias durariam até o século XVIII. Devido ao sentimento infantil, estes dias estavam contados. No entendimento de Ares, o período da segunda infância e adolescência foi distinguido graças ao estabelecimento progressivo e tardio de uma relação entre idade e a classe escolar. Todo este comportamento reporta o sentimento de infância moderna que surge na família e se estende à educação escolar, que por conta de um ato moral busca a legitimação desta, onde o adulto terá seu valor diferenciado do valor infanto-juvenil. A família, que se conscientiza da existência frágil do filho, busca várias maneiras onde a sua interferência garantiria a sobrevivência e a colocação em uma sociedade madura, a partir de valores que em muito são diferentes da sociedade medieval. Processo disciplinar familiar. Para atingir um nível disciplinar, esta chegaria a um processo no qual mudaria essa concepção. Na sociedade medieval, o mestre não se preocupava com a vida do aluno fora da sala de aula. Seus conceitos morais, como já foram citados anteriormente, seriam aplicados na cláusula, onde teriam o controle real da situação vivida, mas no período compreendido como modernidade, século XVII, os mestres, com as mudanças dos conceitos sobre a criança e sua percepção também muda, mas de acordo com tais transformações, passam a perceberem a infância como um período de fraqueza de caráter, o que o levou à sua responsabilidade moral quanto mestre, de acordo com Ares. O sistema disciplinar que eles postulavam não podia enraizar na antiga escola medieval. Quanto à disciplina escolar moderna, esta fora aplicada de uma forma severa, o que levava ao uso de maneira nada convencionais para os dias atuais, que era o uso de chicotes de acordo com o critério aplicado pelo mestre que buscava a disciplina da criança. Ares afirma que, com a dilatação da idade escolar, todos, portanto, estariam sujeitos a essa disciplina, não somente as crianças, mas também os jovens, estes de idade próxima ou mais de 20 anos. Com essa demonstração disciplinar infantil que chegava agora ao jovem, percebe-se um prolongar da infância. Esta disciplina buscava distingui-la do adulto e melhorada. Na França, a opinião pública manifestou uma repugnância pelo regime disciplinar escolástico, que resultou em uma suspensão por volta de 1763, quando as autoridades tomaram a condenação dos jesuítas como pretexto para reorganizar o sistema escolar. Essa forma disciplinar fora abolida, pois percebeu-se que seria mais eficaz aplicar-lhes métodos onde estes deveriam ser mais responsáveis por métodos brutais, mas sim uma resposta apropriada à sua conduta. Toda esta conduta em relação à infância escolar chegaria a um nível em que o comportamento rude se aplicaria a moleques e vagabundos que se encontravam nas classes populares. A criança bem-sucedida se manteria preservada desta não haveria mais aquela mistura que houvera na Idade Média. Quando se notar esta, será classificado quanto à repugnância daqueles que a detectam. No entendimento de Ares, a antiga turbulência medieval foi abandonada primeiro pelas crianças e finalmente pelas classes populares. Ela é a marca dos moleques dos desordeiros.
últimos herdeiros dos antigos vagabundos. Quando a infância passa a ser percebido no início do século XVII, a escola moderna contrapondo-se à escola medieval, enquanto a formação moral do aprendiz foi um instrumento de formação da infância de grande eficácia, cujas crianças em muito seriam diferentes das medievais no que corresponde ao seu tratamento. Uma criança moldada que seria ensinada que o seu lugar não era nas mesmas práticas dos adultos. Da família medieval à família moderna. A família, em uma interpretação geral, representa um grupo primário que pode influenciar, como já fora citado, ou ser influenciada por pessoas ou instituições geralmente ligadas por descendências a partir de um ancestral comum, matrimônia ou adoção. Na pesquisa realizada para a identificação do termo família, pelo qual nos forneceu um modelo compreendido na sociedade, estaremos buscando entender como essa família fora também concebida a partir dos fatores externos que a levaram a uma mudança, o que comprova também que a família pode ser um agente de mudança, um instrumento que muda de acordo com a sua precisão. Desta forma, buscar-se-á atestar a influência que a família teve na concepção do sentimento de infância quanto à sua formação em forma anônima no período medieval e moderno. No entendimento de Stanhope, 1999, a família é um sistema de membros interdependentes que possuem dois atributos: comunidade dentro da família e interação com os outros membros, podendo-se levar à compreensão da família ser uma célula que organiza ou contribuiria para a formação da vida em sociedade. Assim, o autor percebe que a família como um sistema de manter seus membros moralmente, materialmente e reciprocamente unidos durante uma vida ou durante gerações. O termo nem sequer fora compreendido como laços entre pessoas do mesmo sangue ou do mesmo grau de parentesco, vindo do latim. O termo vem de famulus, que se entende por escravo doméstico, utilizado na Roma antiga. Referia-se a um grupo novo que chegara e fora introduzido à agricultura e também à escravidão legalizada. A antiga família, nos moldes também da antiga Roma, tinha um chefe que cuidava do grupo, no geral, o qual se fortaleceu. Estes inseridos no grupo se uniram em aliança de homem e mulher, onde o homem, apropriando-se do termo para garantir os laços, tornou-se o patre, que seria um mantenedor do bom funcionamento da família. No período medieval, a prática do matrimônio já havia se tornado comum. Partindo desta se formou a família, que ainda não era dentro de um padrão moderno, mas apresentando uns laços estreitos, onde esta desempenhava uma função de fortalecimento do indivíduo. Tal formação familiar, quando expandiu suas características, espalhou em toda a sociedade que, na prática, esta não deixaria espaço para a criança ou a infância propriamente dita. Este modelo de família sofreria influências externas que levariam ao estreitamento dos laços externos de tal forma que esta chegaria à percepção da infância a partir de um sentimento gerado dentro da própria família, onde o pai, um mero administrador dos bens que possui, passa a demonstrar uma afetividade humana para com seu filho, e a mãe é representada amamentando em cenas de afetividade materna. A concepção de família. Quando nos referimos à família na atualidade, logo imaginamos pai, mãe e filho, onde já há um respeito mútuo, troca de afetividade, mas, ao contrário da família medieval no período em que se concebeu seus traços, não era predominante a afetividade devido à busca de proteção e à garantia do direito de propriedade. Uma família ideal para sua própria época. Naquele momento, em especial no final do século XIII, partindo dessa relação, surgiria uma sociedade conhecida hoje como medieval, onde tudo quanto fosse gerado seria em prol da propriedade.
De acordo com esta relação, refletiria direto na formação das crianças que viveriam em um mundo onde todos seriam adultos, inclusive o próprio infante. Segundo as imagens iconográficas da época medieval, como atesta Ares, em todo caso é a evocação da juventude participando das festas de maio nessa cena e o homem está sempre sozinho, excepcionalmente um jovem criado, o que comprova que a família é uma entidade que podia garantir os direitos ou expressão de força. Até os casamentos foram arranjados para aumentar as alianças, onde os beneficiados nem sempre eram os noivos, mas sim seu pai, com aumento de terras e força de milícia. Segundo a representação artística, os modelos foram mudando, onde a mulher, as crianças, passaram a ganhar espaço nas obras criadas, onde cada vez mais se tornava possível perceber uma sociedade se partimos da família. Esta é a representação do pensamento atual do valor daquilo que é mostrado, é a expressão do mesmo sentimento que for utilizado nas obras religiosas, onde crianças aparecem com rostos de adultos e da infância só é mostrado o despudor, a inocência, mas com os corpos musculosos e o rosto do adulto. Quando a arte passa a representar símbolos familiares, esta apresenta uma família fraca, de laços frouxos, para com a infância um sentimento apropriado. Marido, só. Mulher, só. Criança não aparece em todas como tal, mas como anjo e em santo. Conforme avança no tempo, as imagens representam o período fundamental do reconhecimento do que a família recebe um merecido lugar na sociedade. A mulher e a família participam do trabalho e vivem perto do homem na sala ou nos campos. É o que ocorre também com a criança. Com a formação da família, passa a ter um papel de fundamental importância na construção dos símbolos, algo que ficaria conhecido tempos depois como intimidade do lar ou familiar. Com a construção de uma família, os laços afetivos se estreitam mais no sentido da palavra maior a afetividade. Surgirá inúmeros temas sobre esta família moderna e que cada vez influenciará não só na arte, mas na sociedade quanto seu sentimento em relação ao ser infante. De acordo com Ares, as cenas representadas pelos artistas se passavam ou num espaço indeterminado ou em lugares públicos como igrejas ou ao ar livre. As variações dos espaços ocorrem porque a família não tinha seu espaço reservado dentro de seu próprio lar. Como já fora citado anteriormente, esta nova família é advinda de uma sociedade onde as relações se davam a partir da propriedade. Esta forma de relação de propriedade não é uma exclusividade do período medieval, parece ser mais uma característica própria das sociedades, cujas relações se dão a partir da propriedade do entendimento de Costa. No sistema colonial, o filho ocupava uma posição puramente instrumental dentro da família. Sua posição instrumental é no sentido secundário. A relação com a propriedade exclui laços familiares estreitos, onde as crianças são as principais excluídas, porque o pai é o proprietário e a mãe é a administradora do lar. Quanto a criança primogênita será treinada para garantir o legado da família, o pai. O que mostra a Costa. Do ponto de vista da propriedade, a criança era um acessório supérfluo. Ao pai proprietário interessava o filho adulto. Segundo nos leva a entender a partir de tais citações, é que, na família moderna francesa, a mãe não é uma alegoria medieval. Ela realmente cuida do filho, o amamenta, o vigia no berço. No entanto, no entendimento de Ares, o sentimento da família que emerge assim no século XVI, entre 16 e 17, é inseparável do sentimento da infância. As obras familiares havia temas cuja a mesma retratava a família não formada, para cuidar da propriedade somente como se a função desta fosse exclusivamente esta, mas sim uma família que sua funcionalidade estivesse em gerenciar o bom andamento da afetividade.
afetividade familiar. No entendimento de Ares, ele traz o seguinte registro: a iconografia nos permite acompanhar a ascensão de um sentimento novo, o sentimento da família. O sentimento era novo, mas não a família, embora esta, sem dúvida, não desempenhasse em suas origens o papel primordial que lhe atribuíram Fustel de Colonge e seus contemporâneos. O sentimento familiar levou em muito este sentimento infantil que o despertou da afetividade que fora retratado nas imagens modernas, onde traz o pai de mãos dadas com o filho e sua esposa. O casal passa a ter momentos juntos, talvez algo comum para nossos dias, até um pouco fará da realidade presente na sociedade do século XXI. No meio artístico, eclodiu a Sagrada Família, que eram obras pintadas, temas ou sujeitos tanto no Antigo como no Novo Testamento, como Carlo Loth, citado por Ares, trata a bênção de José por Jacó como uma cena frequente nas idades da vida do velho cercado por seus filhos, esperando a morte. Mas a família de Adão, que foi tratada como uma família sagrada. Estas demonstrações de afetividade estavam retratando sentimentos em muitas vezes de famílias comuns que, com um toque de religiosidade, facilitaria uma expressão mais profunda. Gestos de afetividade estavam por toda a parte quando se referia à família moderna do século XVII. Apesar de uma ideia ainda em construção, ele estava sendo bem aceita no meio do povo francês. A afetividade no passado pode ser um tema de pesquisa. Perceber uma família a partir da construção de valores voltados para sentimentos de entrega e renúncia, onde ainda parecia algo novo, uma descoberta como a descoberta das idades, onde percebemos nos dias atuais pessoas que parecem ter esquecido o que é ser amado pelo familiar. Em uma sociedade que se sente avançada, mas se tratando de carinho ou afetividade, está muito longe, não só do tempo, mas em comportamento das sociedades antigas. A influência da afetividade familiar era de tal ponto que, no entendimento de Ares, no século XVII, pensava-se que São José se parecia com seu adotivo, salientando assim a força do laço familiar. Percebe-se levando a constituição afetiva para outra sociedade, que seu processo quando há uma percepção de infância que será levado a caminhos muito semelhantes de construção da afetividade. De acordo com Costa, 1989, no Brasil, República do século XIX. Os elos que uniam a cadeia das gerações só foram criadas quando a família dispôs da representação da criança como matriz físico-emocional do adulto, por meio das noções de evolução, diferenciação e gradação. A heterogeneidade e continuidade conciliaram-se. A família pode, então, se ver na criança e no adulto o mesmo e o outro. Daquele momento em diante, os papéis se inverteram. A criança passa a determinar a função e o valor do filho. Assim como todo o processo de construção dos sentimentos infantis, que ganhou forma mais consolidada já no século XVII. O sentimento familiar não foi um processo natural, mas construído, como também o fora o infantil, a partir de agentes externos, onde a família molda-se, se tornando apta para uma atitude sensível ao infante. A criança não se tornou o centro das atenções da sociedade moderna, mas junto com esta ganhou um espaço no coração da família no Estado quando refere-se à execução de seus direitos, tendo de volta a esta o período de ser o que sempre foi, criança. No entendimento de Júlio Manuel, citado por Priori, 1991, frágil e débil são termos adequados. A vivência concreta da infância está condicionada pelo papel reservado à classe social em que está hereditariamente inserida. A criança precisa ser amada pelo seu pai e mãe, pois estes estão mais voltados para os seus interesses particulares, da mesma forma que as sociedades que se relacionavam com a propriedade. Mas hoje, por conta de uma individualidade gerida pela tecnologia,
No presente estudo, cuja proposta foi a análise do termo infância, verificou-se que o referido termo foi uma construção adequada a uma forma de representar a criança em sua forma de ser. Quando a França do pensamento moderno passou a perceber a infância, estava também em um processo de transformação de ideias e comportamentos relacionados à família, à sociedade e até à forma de execução do poder, o comércio, e que, segundo a pesquisa, pode ter influenciado na mudança deste comportamento. O início do século XVII é o período no qual ocorreram as transformações mais profundas do comportamento familiar moderno. Por conta do surgimento de uma nova classe além do clero e a nobreza, esta é conhecida como burguesa. Os burgueses eram no início pequenos negociantes que viviam de um comércio modesto, que logo no seu início eram as feiras. Essa forma de relação com a economia influenciou o modo de relação com propriedade, pois esta já não era a única forma de riqueza existente. Até no Brasil do século XX, por volta dos anos 70 e 80, regiões como no Centro-Oeste e Nordeste, a grande propriedade ainda era uma forma de reconhecimento de poder. No início do século XX, ainda no Brasil, formou-se as oligarquias, que eram compostas por donos de grandes propriedades. A burguesia pressionou essa mudança devido a um grande acúmulo de capital financeiro que no século XVIII resultou na Revolução Francesa. Com todas essas mudanças ocorrendo, a família parece ter se adaptado a essas transformações de uma forma radical no seu contexto interno. Ao contrário do período conhecido por Idade Média, cuja relação familiar se dava a partir da grande propriedade, o que refletia em todas as camadas da sociedade medieval familiar. Isso, conforme for identificado no final do século XIII na França, refletia na maneira de como a família se relacionava. Na família medieval, o pai era o proprietário, a mãe administradora dos afazeres domésticos, e o filho primogênito preparado para assumir a propriedade e dar continuidade ao legado do pai, fazendo com isso que os outros filhos ficassem esquecidos. Isto quando não morriam em um período de que a mortalidade infantil era em altos índices, ou até se tornava adulto de forma precoce. Isto não só mudou a sociedade, como a família mudou em sua forma de pensar, de lidar com a propriedade por conta do engrossamento da camada social e com o surgimento da burguesia, que não só via a terra, mas de obras artesanais, inclusive da arte, que no período medieval, por conta da falta de conhecimento da língua escrita, fará produzida em grande escala a interpretação da vida religiosa e o pensamento religioso, que foi algo muito além da realidade do período, o que não ocorrera na época moderna, que é através de uma arte diferenciada, buscando a produção para um interesse econômico ou comercial, começa a retratar processos do cotidiano familiar que reflete uma família moderna, onde o pai, o filho e a mãe aparecem juntos, despertando assim a percepção de uma maneira particular de relacionamento principal a respeito da criança, que por muito tempo havia sido esquecida em todas as formas de representação. Todas essas formas de representação familiar, social, escolar e do ensino representaram um comportamento que pode ser identificado em dois períodos, conhecidos como o medieval e o moderno. O comportamento do adulto em relação à criança, um de haver infância e o outro de perceber esta criança. Com a transformação da família moderna, ocorre o estreitamento dos laços afetivos, ou seja, os pais deixam de ser apenas um grande proprietário e passa a ser o pai protetor da família e a mãe gerente dos afazeres domésticos, aquela que distribui tarefas, passa a ser a mãe que amamenta e que põe o filho para dormir. O filho, antes esquecido na sociedade, tende que ser um tipo de adulto em miniatura, agora era o protegido, aquele que vai garantir a existência da família por conta dos cuidados que a ele está sendo dispensado.
A afetividade parece ter se tornado a marca da família moderna, que, ao contrário da família medieval, seus laços familiares eram frouxos quanto à afetividade, mas voltado para interesses de propriedades, sem muito a nada de afetividade. O que leva-nos a compreender que o sentimento de infância moderna é uma representação da transformação de uma sociedade que passa de feudal para burguesa, e essa mudança leva também à mudança dos sentimentos familiares com relação à infância. Essas mudanças não se dão de forma natural, mas é de um processo construído a partir da mudança de uma forma de pensar, a economia, as riquezas e a educação, também com a maneira de se relacionar com eles. A educação, como já fora mencionada, era utilizada no período medieval para produzir adultos, e no moderno, educar as crianças para uma vida própria de infante e chegar à fase adulta, passando pelas fases das idades, o que foi um instrumento também de transformação até da família, contribuindo em uma boa formação do indivíduo infante. Não ocorreu no período medieval tanto uma educação apropriada nos moldes modernos e uma família como tal, porque a sociedade se conservou por muito tempo influenciada por uma consciência religiosa, que só mudou sua forma geral de controle por motivos externos, produzidos pelo próprio homem, que forçamente o levou a contrariar sua maneira de gerir a vida e tudo à sua volta. Portanto, infância é fruto de uma família afetiva, construída para resistir às mudanças sociais, o que significa sempre que a sociedade e tudo o que ela representa mudar aquilo que por ela é produzido, mudará. A construção da identidade negra na escola. Este estudo tem como objetivo de revisar as publicações a respeito da construção da identidade negra na escola, visto que é nela que se encontra a maior diversidade cultural e tornando-a um local discriminador. Entender se é na escola que a discriminação mais acontece foi um problema levantado para desenvolver a construção da identidade negra. A identidade racial negra é formada na trajetória escolar do indivíduo, sendo assim, a escola é de grande importância social e educativa, com o intuito de fortalecer as ações eficazes por meio de reflexões e a desconstrução dos preconceitos a que está submetida a criança negra na escola, e também os manejos pedagógicos desenvolvidos no contexto escolar relacionados à formação. A partir deste pressuposto, tem-se necessidade de se averiguar como é trabalhada a construção da identidade afrodescendente no contexto escolar, refletindo acerca da identidade da criança negra no contexto escolar, culminando com a integração da Lei 10.639 de 2003. Para análise, será utilizado pesquisas bibliográficas a respeito do tema, debater as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana dentro de uma visão realista, apoiando o movimento do multiculturalismo e associando isso ao fator da discriminação e segregação dos negros em nosso país. É nesse caso que entra a ação da didática, como mostra no vídeo anterior. Nós, professores, podemos colocar esse envolvimento dos negros na aula, contando a história a menina bonita do laço de fita, que é encantadora a história, e entre muitas outras histórias, por exemplo, Martin Luther King, que também marcou a história como presidente dos Estados Unidos, e envolver os alunos em toda essa situação, para sim podermos combater a discriminação, o racismo dentro de sala de aula. A educação escolar indígena. Educação básica. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar no Brasil passou a ser identificada em dois níveis:
educação básica e educação superior. A educação básica se divide em educação infantil e ensino fundamental e ensino médio, fases que são encontradas em diferentes graus de oferta nas aldeias indígenas. Educação infantil. A resolução do número 5 de 17 de dezembro de 2009 estabelece que educação infantil é opcional, cabendo a cada comunidade indígena decidir se lhe convém, considerando que neste período o indivíduo se constitui enquanto parte do corpo social falante de uma língua, compartilhando uma visão de mundo com o grupo social a que pertence. Muitos povos indígenas entendem que não há melhor situação para uma criança na sua primeira infância do que o convívio com seus familiares e o aprender fazendo que a vida nas aldeias proporciona. Contudo, há muitas situações diversas. Há aldeias urbanas, há mulheres indígenas que precisam de apoio e, por isso, a proposição da educação infantil deve ser avaliada de acordo com as especificidades de cada comunidade, que deve ter a palavra final sobre o assunto. Neste sentido, cabe à FUNAI trabalhar com os povos indígenas a concepção dessa formação inicia e o entendimento de que o acesso a esse direito ofertado pelo Estado não corresponde a uma obrigação se isso não fizer sentido para eles. Isso porque o Estado brasileiro reconhece e respeita os diferentes modos de vida dos povos indígenas, buscando a não imposição de concepções ocidentais de escolarização. O apoio e contribuição da FUNAI se dão mediante apoio aos processos de discussão sobre educação infantil de forma a disponibilizar informação clara e objetiva, a oferecer subsídios para a decisão das comunidades indígenas sobre a sua implantação ou não nas aldeias. B. Acompanhamento e avaliação das ações em execução, tendo como condição a consulta às comunidades e referências técnicas adequadas às especificidades dos direitos indígenas. O desafio das escolas brasileiras com alunos imigrantes. Atraídos pelo crescimento econômico, imigrantes vêm ao país e matriculam seus filhos na rede pública. A língua é só o primeiro dos desafios da adaptação. Com taxa de crescimento econômico na faixa de 7% ao ano e um regime democrático consolidado, o Brasil se tornou um destino atraente para imigrantes de países em desenvolvimento. Para ter uma ideia, de acordo com os dados da Polícia Federal, nos últimos 10 anos, a população de chineses triplicou e a de coreanos dobrou, e a de bolivianos aumentou 70%. No final do ano de 2009, quase 895 mil estrangeiros viviam no país em situação regular e outros 60 mil sem documentação. A maioria vem para cá em busca de emprego e melhores condições de vida, o que inclui uma boa escola para os filhos. Lembrando que esse documento, esse texto que eu estou lendo para vocês no momento, ele é de 1º de setembro de 2010. Então, com certeza aumentou bastante a taxa de imigrantes. Uma parcela expressiva de imigrantes não teve acesso à educação nos seus países e espera que os filhos possam ter no novo destino, diz Maria Helena Pires Santos, especialista em migração da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Os dados do censo escolar comprovam, entre 2007 e 2009, 10 mil novos alunos estrangeiros passaram a frequentar nossas salas de aula, totalizando 38 mil estudantes na educação básica da rede pública. O aumento representa um desafio para as instituições que recebem os imigrantes. Como ajudá-los na adaptação e garantir que possam aprender? A barreira da língua é apenas a mais visível das dificuldades. Muitos sofrem com preconceito e bullying e têm dificuldade para fazer amigos e se integrar à cultura brasileira.
Os pais, por sua vez, acompanham com distanciamento a vida na escola, quase nunca participando de reuniões e eventos. Os que estão em situação irregular têm medo de serem descobertos e vergonha de se expor às outras famílias. Conta Sandra Selle, diretora da EE Marechal Deodoro, em São Paulo, que tem 300 alunos estrangeiros matriculados. A situação se agrava porque o Brasil não conta com nenhuma política pública para o ensino de estrangeiros. Programas de adaptação, aulas extras de línguas ou currículos bilíngues, como ocorre na Finlândia. Todo imigrante passa pelo que os especialistas chamam de estresse de aculturação. Nesse momento, atividades simples do dia a dia, como pedir uma comida e cumprimentar as pessoas, precisam ser reaprendidas. Nesse processo, pode levar a vários resultados de acordo com a personalidade e o tipo da cultura do imigrante e a recepção dada nele. Se optar pelo isolamento, mantendo seus hábitos originais e se relacionar apenas com iguais, ele pode acabar marginalizando, conservando sua identidade original, mas sem conseguir adotar a nova. No outro extremo, ele pode aceitar a cultura nova e deixar a sua de lado, descaracterizando-se. Finalmente, o processo mais difícil e possivelmente o mais rico, passa por integrar seus elementos próprios aos da nova nação. Cabe à escola atuar, realizar práticas de inserção, permite o conhecimento mútuo e contribui para a integração. Aponta Olga Pomba, professora da Universidade de Lisboa, em Portugal. Para chegar lá, o acolhimento torna-se fundamental. Levar o aluno pessoalmente para conhecer as dependências da escola, apresentá-lo às outras crianças, aos professores, funcionários e gestores é uma bela maneira de recepcionar um imigrante. Durante todo o processo, a instituição deve ser um lugar que valoriza a diversidade. Por isso, sempre que houver casos de preconceito, como ofensas e apelidos, é importante mostrar a situação à turma e colocar o que ocorreu em debate. Professores e gestores precisam questionar as razões do desprezo pelo outro. O silêncio só agrava a dor psíquica do agredido. Necessitamos agir para mostrar que todos merecemos respeito, independentemente da origem, afirma Silva. Aproveitar o conhecimento do aluno imigrante e relacioná-lo com conteúdos curriculares também favorece a integração. Um aluno refugiado é um pedaço vivo da história contemporânea. Um momento apropriado, ele pode contar sobre as situações que viveu e ser uma janela de conhecimento para a turma, sugere Maria Helena. Essa postura ajuda a ir além da exploração dos estereótipos culturais dos estrangeiros. Geralmente, eles são lembrados apenas em festas e apresentações de danças e comidas típicas. Entretanto, é preciso ter bastante cuidado para não expor as crianças ou tratá-las como uma curiosidade exótica, interrompendo a aula a cada momento para que elas contem como uma determinada coisa funciona no país natal. Flexibilizar a avaliação auxilia a adaptação à língua. Na parte pedagógica, a palavra de ordem é flexibilização. Para os alunos com dificuldades na língua, vale, por exemplo, aceitar respostas na língua materna nas provas, desde que o professor coloque ao lado como seria correto em português. Aulas de reforço no contraturno, atividades extras para casa e um acompanhamento mais próximo em sala de aula também fazem a diferença. Passeios a museus, teatros e outras instalações públicas ajudam muito os estrangeiros a se habituar à cidade e ampliar seus horizontes culturais, que costumam ser restritos à família. Cuidar do contato com os pais ou responsáveis, aliás, é outra providência fundamental. Marcar entrevistas, ligar e até visitar as casas são ações importantes. Afinal, os pais, assim como os filhos, também buscam acolhimento. Por terem trajetórias sofridas, a maioria dos imigrantes é de seres vulneráveis, que precisam se sentir olhados, argumenta Silva. E olhar para o outro é uma grande oportunidade de superarmos nosso próprio egoísmo. Os desafios para a inclusão de refugiados nas escolas. Já passam de
83 mil alunos estrangeiros matriculados no país. Acolhimento é a chave para superar as diferenças culturais e de idioma. 30 de janeiro de 2019. Dispostos em roda, cerca de 20 alunos de 4 e 5 anos cantam o coro Je vais à l'école enchante, je varie à l'école très contente. Eu vou à escola cantando, eu chego na escola muito feliz. A canção em francês foi ensinada por Nathalie, que veio do Congo e é mãe de Davi, um dos alunos matriculados na Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, João Mendonça Falcão, no bairro do Brás, região central de São Paulo. A música faz parte do projeto Música de Todos os Povos, que convidou os pais a relembrarem as cantigas de infância. Nós tivemos a ideia por causa da grande diversidade de nossa sala, conta a professora Karen Cristina Sobral Bock. Dos 422 alunos matriculados na escola, 70 são estrangeiros, de 12 nacionalidades diferentes. A maioria vem da Bolívia e de outros países da América Latina, mas há também congoleses, palestinos, sírios, coreanos e bangaleses. Nessa efervescência cultural, a EMEI colecionou histórias de desafios e superação. Em 2018, recebeu pela primeira vez uma refugiada da Síria. A adaptação foi difícil. A menina de 5 anos chorava o tempo todo. Professoras e funcionários revezavam para tentar ajudá-la da maneira que conseguiam, mas o problema ia além da barreira do idioma. Quando foi chamado pela direção, o pai contou que a menina saía de casa com receio de que os pais não estivessem mais lá quando ela voltasse. A verdade é que frequentar a escola era algo novo para toda a família, que, quando estava em seu país de origem, preferia não mandar as crianças para a escola. São marcas profundas de uma guerra que não vão embora com o recomeço de uma nova vida. Os professores da escola precisam de ter uma sensibilidade maior para entender um momento do outro. Além da dificuldade da adaptação cultural e da língua, o estrangeiro lida com tudo que ele sofreu antes de se estabelecer em um novo país. Refugiados normalmente passam por situações de abuso, violência e assassinato de familiares, explica Débora Alves, assistente social da Caritas, no Rio de Janeiro. A ONG trabalha para diminuir as barreiras que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos dos refugiados. Com a aproximação da família e o acompanhamento carinhoso do corpo pedagógico, em poucos meses a menina síria passou a ser fluente em português, virou intérprete de um colega recém-chegado e que só se comunicava em árabe. Ela passou a ser nossa ponte com esse menino, mas quando tinha que falar em árabe, ela falava no ouvido dele para que ninguém escutasse. Relembrava, divertindo-se, a coordenadora pedagógica Marilene Salles de Mello. A coordenadora conta que o trabalho com crianças imigrantes faz com que as professoras da escola adquiram um poder de observação mais apurado que vai além do olhar. Não só a fala, mas os gestos, os movimentos dos olhares, a interação com o outro. Tudo o que a criança faz é avaliado, não só pelas professoras, mas pelos funcionários de maneira geral. Lugar de criança é escola. Mais de 18 milhões de imigrantes e refugiados pelo mundo são crianças e adolescentes em idade escolar. Metade deles não está na escola, como apontou o recém-divulgado relatório de monitoramento global da educação da Unesco. Migração, deslocamento e educação, construir pontes não muros. O problema é grave. Além de educação ser um direito, o relatório enfatiza que crianças que não frequentam a escola têm mais chances de sofrer abuso ou cair no trabalho infantil. O Brasil, apesar de não ser listado como um dos principais países a receber imigrantes e refugiados, tem registrado aumento dessa população. De 2016 para 2017, o número de estrangeiros que buscam refúgio por aqui dobrou e chegou a quase 150 mil pessoas, segundo informações do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Diante desse cenário, as matrículas de alunos estrangeiros nas escolas brasileiras mais do que dobraram nos últimos 8 anos, chegando a 13 mil
chegando a 73 mil de acordo com o último censo escolar. A maioria dos estrangeiros, 64%, está matriculada em escolas públicas e São Paulo é o estado com a maior concentração de imigrantes e o mais preparado para atendê-los. A legislação brasileira determina que estrangeiros têm direito ao acesso à educação da mesma forma que as crianças e adolescentes brasileiras. A falta de documentação não pode atravancar o processo e nem impedir que a criança seja acolhida pela escola, mas apenas garantir o acesso não basta. O ambiente escolar deve se adaptar e apoiar as necessidades específicas dos imigrantes. A escola tem que se empenhar em dar oportunidades de aprendizado a essas crianças, com professores bem preparados, com apoio da gestão e currículos adaptados que promovam a diversidade, enfatiza Rebeca Oteiro, coordenadora de educação da Unesco Brasil. Dar condições para que o imigrante aprenda a língua local e promover ações que combatam a discriminação e aproximem culturas é essencial. A realidade brasileira, no entanto, esbarra em empecilhos que dificultam o trabalho. Falta de infraestrutura nas escolas, salas de aulas lotadas com um alto índice de distorção de idade séries são problemas comuns e que podem atravancar o processo. O que a gente percebe é que a integração do imigrante depende muito da postura que a equipe técnica da escola tem em relação à inclusão e integração, aponta Débora de Caritas. Mudança de foco. Quando chegou para assumir a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMEF, Infante Dom Henrique, também na zona central de São Paulo, Cláudio Marques Neto foi informado de que indisciplina e violência eram sérios problemas na escola. O ano era 2011, época em que 10% dos alunos eram estrangeiros bolivianos na quase totalidade. Os atos de racismo e xenofobia eram frequentes, por isso o diretor percebeu que era preciso fazer um trabalho específico de integração. Chamou os pais e os alunos imigrantes para conversar e criou o projeto Escola Apropriada, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Um sucesso na escola até hoje. São encontros quinzenais que trabalham em empatia, vivência, acolhimento, sentimentos, respeito e valores. A escola não só conseguiu mitigar a violência e reduzir episódios de racismo e xenofobia, como se tornou uma referência no país. Além de vários prêmios conquistados, passou a integrar o programa das escolas associadas à Unesco PIA em 2016. Hoje, a porcentagem de estrangeiros subiu para 22%, de 570 alunos, com representantes de Marrocos, Angola, Síria, China, Peru, Argentina, México, Paraguai, Venezuela, Haiti, Nigéria e Bangladesh. Quando o estrangeiro chega na escola, é recebido por uma comissão de alunos que fica responsável por ajudá-lo a se familiarizar com os espaços e com as regras da instituição. O imigrante também é convidado a contar mais sobre o seu país e suas vivências. A gente não se preocupa com a língua, mas com o acolhimento e em dar condição para as pessoas se desenvolverem. É claro que é uma barreira, mas ela se torna mais fácil quando a criança ou o adolescente se sente acolhido pelo grupo, afirma Cláudio. A escola também está sempre aberta a projetos que promovam a integração cultural entre os alunos. Em 2016, 2 alunas bolivianas de 11 anos tomaram a iniciativa de dar aulas de espanhol no contraturno. O que a gente quer é que eles construam coisas juntos, que ajudem uns aos outros e tenham um olhar social mais apurado, defende Cláudio. Já passei por escolas onde os atos de violência eram ignorados. No Infante, isso não acontece. A escola tem esse olhar cuidadoso e promove ações para que xenofobia, racismo e violência de gênero ou de qualquer outro tipo não aconteça, relata a professora de História Rosângela Mara Galvani Parlamento, que há 2 anos lidera um projeto na escola que discute gênero para promover a cultura da paz. Narrativa é resistência. A professora também chama atenção para o fato de que a vida do aluno estrangeiro e de sua família, bem como seu país de origem, não é apagada, mas enfatizada. Eu aprendo muito com eles. Outro dia, estava dando aula sobre o Egito e o
Mohamed, meu aluno sírio de 12 anos, me cobrou porque não estudávamos o país dele. Isso me forçou a voltar para casa e pesquisar melhor e preparar uma aula sobre a Síria, relata Rosângela. Os alunos todos ficaram encantados em conhecer aquele país antes da guerra, com cidades grandes, carros modernos, mesquitas lindíssimas. Mais recentemente, a imigração deixou de ser um acontecimento na escola para tomar o eixo narrativo do projeto político-pedagogo, PPP. Os professores de todas as disciplinas incluem temas relacionados à migração e de interesse dos estrangeiros nas aulas. A comunicação da escola é toda feita em 4 línguas: português, espanhol, árabe e inglês. O objetivo é ajudar o aluno a ser o protagonista e valorizar sua narrativa de vida, como relata Cláudio. A narrativa é fundamental. Quando você conta o que viveu e o que está sentindo, você extravasa os sentimentos. Além disso, aquilo deixa de ser um sofrimento e passa a ser uma luta. O poder da empatia. O aumento da diversidade em sala de aula traz desafios, inclusive para os brasileiros, mas também traz oportunidade de se aprender com outras culturas, trocar experiências e se enriquecer. Marilene, da EMEI João Mendonça Falcão, observa isso na prática. É só conversar um pouco com nossas crianças e você vai perceber que a palavra que elas mais usam é amigo. Dia desses, um de nossos meninos emocionou a todos nós ao dizer que o mundo seria melhor se as pessoas fossem mais amigas uma das outras. Ser um amigo passa pelo reconhecimento do outro, pela empatia, pela identificação e respeito, apesar das diferenças que saltam os olhos, como enfatiza na abertura do documento a presidente do Conselho do Relatório da Unesco, Ellen Clark. A educação pode despertar o melhor nas pessoas, fazer com que estereótipos, preconceitos e discriminação sejam substituídas por pensamentos críticos, solidariedade e abertura. Ela pode oferecer ajuda aos que sofrem e um ponto de partida aos que precisam desesperadamente de uma oportunidade. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante.